Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Liter. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, prepara o seu café e vamos começar. O que uma música do Emicida tem a ver com um dos livros de física mais importantes da história? Vem que eu te conto. O dia 27 de novembro de 2019 é fácil um dos mais marcantes da minha vida. Nesse dia, o Emicida fez um show histórico no Teatro Municipal de São Paulo por lançamento do disco Amarelo e eu tava lá. Pode sentir inveja, tá liberado, tudo bem. Veio aquele monte de gente parecida com as pessoas da minha família. E naquele lugar que é símbolo de uma cultura tão erudita, me emocionou pra caramba. Ver um monte de senhorinha parecida com a minha avó entrando em um teatro pela primeira vez. Rapaz, só não chora quem tá morto por dentro. Eu lembro que no show, cara, eu perdi a linha, eu gritava as músicas, cara. Me deixa porque eu sou o Tiete, beleza? Eu chorava pra caramba. Eu lembro de eu voltar pra casa em êxtase, sabe? Por ter tido a oportunidade de participar de um negócio tão bonito. E ainda que Amarelo, na época, além de dar nome pro disco, né, tenha sido a música de trabalho do álbum, e que de fato é uma música incrível, foi a primeira faixa, Princípia, que me pegou de jeito. Mas pra gente entender por que isso aconteceu, é importante voltar um pouquinho para aquela época. A eleição presidencial de 2018 tinha deixado um sentimento de divisão muito forte no país, nas famílias. Aquilo mexeu com os afetos da gente. Eu perdi amigo, eu deixei de falar com parente, gente com quem eu não converso até hoje. Nunca vou esquecer da aluna que veio falar comigo que apanhou do pai por não votar no mesmo candidato que ele. Ou da minha irmã, ligando, chorando, dizendo que foi agredida por estar com um adesivo do candidato dela. Aquilo foi muito duro para todo mundo. E com o tempo foi ficando a sensação de que a gente estava, sei lá, um pouco mais embrutecido, mais triste mesmo. E a impressão que dá é que o Emicida percebeu isso e falou, cara, não dá mais pra ser por aí, a gente tem que dar um cavalo de pau, mudar o rumo desse negócio, porque a escolha pelo ódio não deu certo. E é aí que Princípia entra. A música já começa ecumênica, né? É Arruda, Buda, uma rima que eu gosto pra caramba, Salmo. A gente é colocado diante de uma pessoa que parece que tá numa situação tão ruim que qualquer ajuda é bem-vinda, venha de onde vier, não importa o santo, tá valendo. E acho que é bem o que a gente tava sentindo mesmo, bem o que a gente tá. É um movimento que me parece de negação desse caminho anterior, um movimento de ruptura com a violência, seguido de uma pausa para respirar um pouco e buscar uma coisa melhor. Afinal, se por um lado eu voltei pra matar, tipo infarto, por outro, tava na hora de fazer renascer, estilo parto. A citação do Buda, aliás, lá no início, ela vem muito a calhar. É que o budismo parte do princípio da impermanência. Nada tá condenado a ser o que é. Tudo está. Ou seja, ainda que eu tenha escolhido o ódio e o rancor em um dado momento, isso não precisa nem pode ser permanente. É da natureza, das coisas e dos seres, a mudança. O Gilberto Gil tem uma música bonita pra caramba chamada O Eterno Deus Mudança, que fala um pouquinho disso e vale a pena demais você conhecer. E não é na música uma questão de esquecer o que passou, mas de transformar, porque não dá pra ficar parado no que é ruim. E tudo fica ainda mais bonito quando a gente fica sabendo que tanto a vocalização do início da música quanto o refrão é cantado pelas Pastoras do Rosário, que é um grupo de mulheres pretas, senhoras, que levam o legado da igreja, da comunidade do Rosário, dos homens pretos de Penha, França, um patrimônio da cultura do nosso país, que vale muito a pena também pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Afinal, não é sempre que a gente tem uma igreja construída pela Irmandade dos Homens Pretos, um grupo fundado por negros que foram escravizados no século XVIII. Veja só, homens vindos de África, escravizados, e que decidiram fundar uma igreja. Um gesto de fé, sem dúvida, mas nunca de esquecimento. Isso tem tudo a ver com a música. Tá bom, professor, mas e o tal livro de física? Fica onde? Tudo bem, vamos lá. Acontece que Princípia não é só o nome da música. É um outro nome também para a obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, cujo primeiro volume foi publicado em 1687
por ninguém menos que Isaac Newton, que aliás escreveu o livro durante uma pandemia, tá? Fique sabendo. É nesse livro que se encontram as famosas leis de Newton que te assombraram e que me assombraram todo o ensino médio. Essas leis, elas buscavam uma explicação matemática para o movimento dos corpos. A sacada que o Emicida teve foi perceber que isso podia extrapolar a física e falar um pouco com a alma da gente. Quer ver? A primeira lei de Newton diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. Ou seja, se o negócio está parado, ele vai permanecer parado. Se o negócio está se movendo numa direção específica, ele vai seguir nela a vida toda, a menos que surja uma outra força para mudar essa condição. Ora, voltando para a música, né? A gente estava caminhando claramente na direção do ódio. E por mais que percebesse isso, e por pior que isso fosse, a gente não saía desse trilho errado. E essa música e esse disco, eles vêm como uma força externa para dizer: ei, calma aí, vamos mudar de direção? É bonito, vai, mas nem para por aí. A segunda lei diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Quer dizer, se então é para a gente mudar de direção, não estava bom, vamos mudar esse caminho, se é para sair dele, rapaz, tem que ser para valer, tem que ser com força, tem que ser com vontade, porque a mudança de direção vai ser proporcional à força que a gente aplicar nessa intenção. A terceira e última lei amarra definitivamente esse pensamento ao dizer que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, meu amor, não importa a força do ódio, da mágoa, da violência, da intolerância e da dor. A nossa capacidade de superação, de bondade, de beleza, de perdão, a nossa força criativa, ela também é gigante. Basta a gente lembrar que todo mundo é um. É como a própria música ensina pra gente. Crer que o ódio é solução é ser sommelier de anzol. Mais pra frente, o Emicida vai citar a lenda de Quirico, que virou livro, peça de teatro e também uma animação muito legal chamada Quirico e a Feiticeira. Quirico é um recém-nascido superdotado, ele sabe falar, correr e se torna o protetor da aldeia dele, que é ameaçada por uma feiticeira chamada Carabá. Ele é um herói, portanto, mas não esse herói da força e da destruição como a gente está acostumado, mas da coragem, da esperteza e da doçura. Quirico anda nu, sua rival Carabá anda repleta de joias, é a pureza contraposta à ambição egoísta e à pulsão de morte. Tudo nessa música, portanto, revela uma espécie de força da doçura, de coragem para amar em tempos tão difíceis e não ter medo de transformar a vida das pessoas se a gente sabe que isso vai ser positivo. Quando o calo aperta, porque ele aperta sempre, cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. Porque a gente não pode se permitir se tornar o cansaço da gente. Olha, eu não sei você, mas eu acho bonito pra caramba quando coisas aparentemente tão diferentes sentam pra conversar e se dão tão bem. Essa música é um baita presente do Emicida pra todos nós. E você, eu te convido a ouvir a música. Busca que outras relações bacanas você encontra, pensa um pouquinho e conta pra gente depois. Para você eu deixo um abração e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.